O jovem Aldair, de 25 anos, estava no início de seus estudos sobre economia e negócios em geral, e acabou se deparando com várias siglas de taxas de diferentes tipos, até que ele se deparou com uma que é importantíssima para a economia brasileira e, portanto, para a sua vida financeira. Estamos falando da taxa Selic. E agora, como entender o que é essa bendita taxa Selic? E o principal, por que ela influencia a nossa vida financeira? Olá mais uma vez, sejam bem-vindos ao Animações de Negócios, e nesse vídeo iremos estudar sobre a taxa Selic. Bom, Aldair anotou suas dúvidas sobre o tema, colocando-as como um passo a passo do que aprender sobre essa tal de taxa Selic. Primeiro, ele foi saber a sua definição, o que é taxa Selic, e se deparou com o seguinte conceito, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Basicamente, ela influencia todas as demais taxas de juros cobradas no Brasil. Por exemplo, as taxas de juros cobradas nos empréstimos, financiamento e até de retornos em operações financeiras. Isso quer dizer que se o Aldair fosse pedir um empréstimo no banco, os juros desse empréstimo é influenciado tendo como base a taxa Selic. O que quer dizer também que no dia de pedir um empréstimo, os juros cobrados estará basicamente de acordo com a taxa Selic, ou seja, se ela estiver alta, pagará mais juros. Se estiver baixa, pagará menos juros. Mas isso não quer dizer que o juros será exatamente a porcentagem que está a Selic no momento, pois os bancos, ao fazer empréstimos, levam em consideração outros aspectos como risco de inadimplência, mais custos operacionais, mais lucro que o banco vai tirar da operação e outros, até chegar à taxa final de juros que o Aldair irá pagar. Portanto, a Selic é só o ponto de partida. Segundo, qual é o impacto da Selic na vida econômica? Os principais efeitos que o Aldair viu da Selic no dia a dia dos brasileiros foi o impacto no crédito. Como foi exemplificado anteriormente, quando a taxa Selic está elevada, a tendência é que os empréstimos e financiamentos fiquem mais caros, ou seja, os bancos e outras instituições financeiras cobrarão juros mais altos. Já quando a Selic diminui, acontece o movimento contrário, os juros dos créditos ficam mais baratos. Impacto no consumo. Quando os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, naturalmente o nível de consumo tende a diminuir, já que os juros dos produtos e serviços aumentam também. Por isso, a elevação da taxa Selic causa uma redução das compras. Já na situação oposta, isto é, quando a Selic cai, aumenta o consumo. Um bom exemplo disso foi quando o Aldair foi fazer a feira do mês. Ele notou que houve um aumento nos preços dos produtos do supermercado nos últimos 45 dias. Ou seja, houve uma diminuição na taxa Selic, estimulando as pessoas a consumirem mais produtos, aumentando a demanda e, consequentemente, ocorrendo o aumento dos preços, gerando o cenário de inflação. Podendo então o Banco Central elevar a Selic novamente para controlar a inflação, que é o nosso terceiro ponto. Qual a função da Selic? Diante do que foi dito anteriormente, a Selic basicamente tem como função ser uma ferramenta de controlar a inflação. Isso quer dizer que qualquer mudança que o Banco Central do Brasil fizer na taxa Selic resultará em uma alta ou queda da inflação. Aumentar a Selic tem como objetivo desacelerar a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta, isto é, menos pessoas comprando, diminuindo a demanda de consumidores. E ao baixar a Selic, tem como objetivo estimular o consumo e aquecer a economia, aumentando a inflação quando ela está abaixo da meta. Portanto, a conclusão que Aldair obteve a partir do que já foi estudado é que a Selic serve como uma referência para a economia brasileira, ou seja, uma ferramenta para controlar a inflação do país, que pode ser entendida como indicador, isso mesmo, indicador da nossa situação econômica. De modo geral, quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros para reduzir o consumo e forçar os preços a cair. Quando a inflação está baixa, o Banco Central derruba os juros para estimular o consumo. Tudo isso se repete, ora diminui, ora aumenta, com a finalidade de controlar a inflação. Já a quarta dúvida do Aldair foi: e quem decide o valor dessa taxa? Quem define a taxa Selic é o Copom, que significa Comitê de Política Monetária do Banco Central. É um órgão do Banco Central que foi criado com o objetivo de traçar e acompanhar as políticas a respeito do dinheiro no país, sendo responsável por estabelecer a direção e a meta da taxa Selic, além de analisar a inflação, é claro. Esse órgão é composto por 8 membros da diretoria do Banco Central. O Copom se reúne 8 vezes ao ano, a cada 45 dias,
para decidir qual será o andamento da nossa taxa básica de juros. No primeiro dia de reunião, são feitas análises do cenário brasileiro e mundial, levando em consideração o aspecto financeiro. No segundo dia, a partir das análises já feitas, os membros tomam a decisão da taxa básica de juros, no caso, a Selic. Bom, vimos que a taxa Selic influencia diretamente a economia do nosso país. Então, influencia a nossa vida também, pois todos nós estamos ligados à economia, no mínimo como consumidores, compradores ou vendedores. Portanto, para a boa saúde da nossa vida financeira pessoal ou da boa saúde das finanças dos nossos negócios, é essencial acompanhar e saber sobre a taxa Selic.